Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre os perigos do uso excessivo de telas para a saúde de nossas crianças e de nossos adolescentes. O nosso convidado é Marco Antônio Chaves Gama, médico pediatra e ebiatra, pós-graduado em saúde mental da infância e adolescência, membro do Grupo de Trabalho de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria e coautor de obras fundamentais sobre o tema. Doutor Marco, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado a todos. Estou muito feliz com esse convite de participar desse podcast, porque é muito importante nesse mundo digital, são informações de qualidade para que pais, crianças, adolescentes tenham uma referência como se proteger e como usar de maneira mais adequada essa ferramenta que ela é muito importante na vida de todos nós. Ela produz uma série de benefícios em todas as áreas das nossas atividades, mas existe alguns pontos que são perigosos e de risco, e é nesses que nós vamos conversar hoje. Doutor Marco, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, nos últimos anos, o tempo que crianças e adolescentes passam diante das telas aumentou muito, não é, doutor Marco? Como é que o senhor avalia a relação atual desse público com as telas? Primeiramente, vamos fazer uma contextualização. Eu respondo daqui a pouquinho mais especificamente, mas nós temos que entender o que aconteceu, porque nós tivemos uma mudança no mundo muito rápida e com possibilidade de adaptação que foi um pouco mais difícil. Então, por exemplo, para adquirir 50 milhões de pessoas, ouvindo e participando, o rádio gastou 38 anos, o Pokémon gastou 16 dias. Então, é uma desproporção. E é importante entender esse tipo de coisa. Então, a infância, ela basicamente, uma das coisas fundamentais na infância chama-se brincar. Ele promove o desenvolvimento do psiquismo, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo, é fundamental no desenvolvimento da criança. Porém, já há alguns anos, nós perdemos o espaço da rua. A rua tornou-se um lugar, devido à violência, uma série de fatores, que as crianças tiveram que parar de brincar. Então, foi para os quintais, depois evoluiu para os playgrounds, depois evoluiu para as salas e na adolescência já está dentro dos seus quartos, com risco maior, porque aquela rua perigosa entra nesse quarto sem muitas vezes os adultos responsáveis darem conta do que está acontecendo. Então, com isso, esse tempo, houve uma perda de habilidade significativa, seja por parte dos pais, seja por parte das crianças e adolescentes. Então, para a gente entender uma coisa básica, vamos começar pela criança de baixa idade. Uma criança de baixa idade, abaixo de 1 ano, nós estamos tendo um fenômeno da terceirização do cuidado. Então, esse equipamento ele é introduzido precocemente. E muitas vezes os pais ficam satisfeitos de ver a criança passar o dedinho e acham que isso é um sinal de inteligência. Nada disso. Isso nada mais é do que um adestramento digital. Então, uma criança, quando você coloca ela num quintal, num lugar aberto, ela vai descobrir o mundo que a cerca com as cores do lugar, com os sons, mas na velocidade dela, do pensamento dela. Então, ela morde um brinquedo, ela devolve, ela olha um passarinho, ela olha uma formiguinha. Enfim, o mundo vai em 3 dimensões, cores e sons diversos, na velocidade do pensamento dela. Mas, no entanto, com essa terceirização precoce, nós introduzimos isso numa dimensão, numa cor repetitiva e numa musiquinha também repetitiva. Então, nós tiramos essa capacidade desse desenvolvimento, que era muito grande, para uma situação menor, repetitiva, cansativa e irritativa. Então, isso tem comprometido o desenvolvimento da criança de baixa idade, tanto motor quanto psíquico, e com isso ela leva atraso no seu desenvolvimento. Quando ela passa para a infância,
Se isso não foi tratado, ela já cria uma relação com o equipamento de usar demais e, além disso, ela já está rompendo uma das coisas mais importantes, que chama o afeto. Quando você terciariza, você está cortando o afeto. O recém-nascido começa, a criança maiorzinha, começa a descobrir que ela é pouco importante na vida dos pais, porque ela não é vista. Então, isso vai aumentando e vai comprometendo esse desenvolvimento. Alguma parte desse desenvolvimento, se não for diagnosticada precocemente, isso vai levar a algumas sequelas. E quando isso anda para a adolescência, eu tenho, por exemplo, uma série de pacientes que chegam na adolescência com uma doença que está crescendo muito, que chama desvinculação entre pais e filhos, induzida pela internet. Então, essas crianças, esses adolescentes, não têm vínculo com os pais. E eles passam a ter vínculo com o mundo digital. E aí eles são presas fáceis dos pedófilos, dos perversos e até de adolescentes também que têm algum perfil ruim, que maltratam essas pessoas pela carência afetiva que ela tem. Elas se ligam com uma facilidade e sem valorizar a si, porque tem uma baixa de estima muito grande. Associado a isso, nós tivemos uma outra perda, além do afeto, que é o pensar. Nós perdemos um pouco o pensar. Antes nós pensávamos da seguinte forma: você tinha um estímulo, você pensava e você tinha ação. O pensar saiu. Hoje nós funcionamos no ritmo do WhatsApp. Você tem o estímulo e tem a ação. Não pensa. E aí o adolescente até inventou uma palavra brilhante para isso. Fui mal. Fui mal e não pensei. Então nós estamos respondendo as nossas questões, tanto no WhatsApp, quanto na internet, quanto em situação presencial, numa velocidade muito grande. Então, chegando agora ao que você me perguntou, então nós estamos tendo perdas muito significativas nessas coisas. É o pensar, o comprometimento do psiquismo, porque o brincar foi interrompido, e o psiquismo é a forma de você descobrir o seu pensar e interagir. Então, muitas vezes a criança de baixa idade, ela brincando, ela resolve problemas, ela cria personagem, eles conversam e ela vai resolvendo com isso as suas dificuldades do pensar. E isso está sendo interrompido. Com isso tudo, nós ainda tivemos um agravante. Pela primeira vez na história, né, do estudo do ser humano, a geração sucessora ela está tendo um QI inferior ao que está sucedendo. Isso nunca tinha acontecido. Então, nós estamos tendo, de certa forma, um emburrecimento pela diminuição do vocabulário, pela diminuição do pensar, pela diminuição do afeto, pelos comprometimentos cognitivos e habilidades para várias coisas. Nós perdemos habilidades de várias coisas, as habilidades que são naturais do ser humano. Por exemplo, de enxergar o outro, de escutar o outro, de ouvir o outro. Isso são coisas relativas ao ser humano. Não, a gente está numa pressa inútil para um monte de coisa e perdemos isso. Então, as telas estão prejudicando bastante. É lógico, eu não estou aqui na apologia de ser contra o mundo virtual. Eu estou aqui só falando da parte negativa. Não tem dúvida que ela trouxe benefícios fantásticos. A sobrevivência do ser humano, a quantidade de diagnóstico, remédios, em todas as áreas, as seguranças do transporte, na aviação, não tem limite. Mas esse uso inadequado, eu mexo com isso desde 2007, 2008, eu já perdi até a data. Então, eu assisti isso aí. Então, na verdade, a coisa piorou quando o mundo adulto passou a gostar demais da internet. Aí a coisa ficou difícil, porque a criança não pôde se defender. A ela foi imposta a terceirização. Perfeito, doutor Marco. A gente se conheceu num evento do Conselho Regional de Medicina, em que houve o lançamento da campanha, né, Juventude Segura, e o senhor nos brindou com uma palestra muito instigadora, justamente sobre esse tema, né, os perigos e os riscos à saúde física e mental de nossas crianças e adolescentes devido ao uso excessivo de telas. Então, já adentrando, né, no tema da nossa conversa, quais são os principais efeitos do uso excessivo de telas, né, sobre o sono, atenção, visão e o comportamento das crianças? Essa pergunta é muito interessante, porque uma das coisas mais importantes no nosso desenvolvimento, principalmente na infância e adolescência, é o sono. O sono ele tem um lugar muito importante,
Ele tem que ter um certo número de horas mínimos para o cérebro funcionar adequadamente. E nesse período ele produz coisas importantes. A primeira coisa é que tem uma série de hormônios que eles são produzidos no período do sono. E quando esse período é encurtado, ou quando tem muita luz no quarto, por exemplo, quando a gente dorme, a pálpebra fecha e a luz não passa por aqui. Mas quando você dorme com a tela acesa, a luz passa. E se a luz passa, esses hormônios não são produzidos, porque eles precisam do ambiente escuro para ser produzido. Então, isso é uma coisa importante. Além disso, há uma diminuição de sono, eles precisam de média de 8 horas e meia, eles dormem às vezes 6 ou até menos, né? Às vezes tem aula cedo e a vaidade tem que se arrumar muito para ir para a escola, então é 1 hora antes de arrumação, então tem uma série de coisas, e esses hormônios deixam de ser produzidos. Com isso, o metabolismo cerebral todo altera. Então, por exemplo, a capacidade de se organizar, de executar, e até a situação do equilíbrio cognitivo das coisas, porque o cérebro passa a ter uma série de alterações. Isso aumenta a irritabilidade, aumenta o sono durante o dia e, consequentemente, a curto e médio prazo, há uma queda no rendimento escolar. Com relação à atenção, a atenção ela fica muito comprometida porque os estímulos são excessivos. Você abre uma coisa puxa a outra, uma coisa. Então, uma das grandes perdas que tem acontecido é o foco. Não existe foco. Então, você está fazendo uma coisa, já vai para outra. Quer dizer, o adolescente já tem uma tendência a desvirtuar um pouco de foco, mas quando ele tem excesso, aí ele não foca e deixa perder muito a objetividade, e com isso ele torna muito uma presa fácil para algoritmos, vamos dizer, inadequados, que pode acabar levando eles para ambientes pouco adequados, principalmente no momento que a internet não tem muita proteção para esses acessos. Com relação, você perguntou também sobre o comportamento, né? Então, o comportamento fica completamente alterado. Eu já falei da desvinculação, essa capacidade de conversar, de interagir, e o comportamento, por exemplo, alguns passam a ter um comportamento de alterações alimentares. Eles ficam tantas horas e ficam comendo do lado da internet que passam a comer demais. Outras coisas que alteram também o comportamento é a falta de atividade física. E, além da atividade física, tem posturas inadequadas, não só da coluna cervical, mas hoje do polegar, porque a digitação acabam desenvolvendo algumas tendinites. Então, você perde uma série de habilidades que são importantes para o desenvolvimento e a situação do comportamento. Então, você vê, por exemplo, junto a algumas crianças e adolescentes, eles estão num grupinho e ninguém conversa. Todo mundo está no seu aparelhinho e, com isso, eles deixam, vamos dizer, de ter essa situação presencial e, vamos dizer, interagir melhor. Então, o comportamento tem alterado demais, além de poder ter riscos aí da dependência de internet e poder ser vítima de crimes na internet, principalmente crimes sexuais. Doutor Marco, e esse uso precoce e prolongado das telas pode aumentar também riscos de ansiedade, depressão, TDAH. Há evidências? Ele não causa TDAH, isso tem que ficar claro. A criança tem o TDAH com a internet ou sem internet. A criança que é mais impulsiva, ela pode gostar da internet, principalmente por causa da premiação. Você faz uma coisa e tem um ganho, faz uma coisa, tem um ganho. Isso se ele estiver ganhando, porque se ele estiver perdendo, ele desiste, sabe? A criança que tem o déficit de atenção já não vai ser tão ligada muito a esse tipo de coisa. Então, agora, a ansiedade, ela tem dois fatores, como a depressão.
vamos dizer, você pode ter a comorbidade antes, mas ela pode ser também acelerada. Então, vamos dizer, vamos começar pela ansiedade. Com essa velocidade da informação, toda vez que responde um e-mail, um WhatsApp, ou qualquer coisa desse negócio, criou-se uma expectativa da resposta imediata. Então, a ansiedade começa a contar que a resposta não está vindo. Então, principalmente se for adolescentes, então numa atividade afetiva, aí a coisa fica difícil. Porque por que não está respondendo? Aí alguns começam a busca, né? No Face, no Instagram, em tudo, se o outro parceiro não está passeando por ali. Isso leva a uma ansiedade extremamente grande, né? Então, isso pode aumentar. Quando desenvolve a dependência de internet, aí a ansiedade fica bem instalada, porque a criança ou adolescente não consegue ficar longe. Então, toda vez que ela está fora desse ambiente, ela fica angustiada por voltar. E quando muitas vezes é proibido, ela pode ficar bastante irritada. A depressão encaixa nesse mesmo perfil. Tem situações que a gente não sabe quem que começou. Se foi a internet que levou à depressão ou foi a depressão que levou a usar a internet demais. Então, tem uma simbiose aí, é muito grande, porque a solidão, a baixa de autoestima, achar que a vida não está dando certo, você começa a procurar coisas e, conforme o algoritmo que você acha, ele ajuda a piorar as coisas, né? Então, nós tivemos, por exemplo, no início desse ano, 2 crianças nos Estados Unidos que se suicidaram no chat GPT. Então, é um potencial muito grave. Então, nós temos, por exemplo, eh, nesses mecanismos da internet, temos áreas que ensinam todos os detalhes de todos os tipos de suicídio que uma criança ou um adolescente pode fazer. Então, informa dosagem, como executar, como fazer, e a coisa complica tanto que existe uma plateia que ela seleciona pessoas que estão com a mesma ideia, estimula e tenta marcar para fazer num dia só. O tamanho é o absurdo que nós estamos vivendo. Então, esse processo é muito importante, o mundo adulto está atento, que muitas vezes tem uma aparência que está tudo bem, mas ali dentro ele está sendo estimulado para coisas que o mundo adulto nem pensa que está acontecendo. E tem coisas violentas aí na criminalidade sexual que leva também a esse procedimento. Doutor Marco, eu tenho 2 filhos, né? Um é adolescente, com 14 anos, uma de 9 anos. E eu acho que é a pergunta que todos os pais, né, buscam. O que diferencia o uso saudável da tecnologia de um uso problemático ou dependente, né? Que sinais pais, educadores devem observar para identificar o que o senhor até falou, né? Essa dependência digital? A sua pergunta é muito interessante e eu acho que nós temos que fazer aí uma observação. O tanto que ele pode estar mudando, mas o tanto que nós estamos mudando. Então, muitas vezes, nós temos que estar atento porque nós estimulamos uma coisa chamada atitude espelho. Então, se a gente usa excessivamente, estamos envolvidos muito, a coisa começa a ficar, e a criança ou adolescente começa a entender que o mundo é assim. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento de exposição excessiva da vida privada. As pessoas perderam noção da privacidade, principalmente o mundo adulto. Há uma necessidade de expor uma série de coisas para pessoas que você nunca viu e nunca vai ver. Desde alimentos, lugares que está passeando, até o próprio corpo e o que veste. Então, isso, se a criança ou adolescente está assistindo dentro de casa, ele começa a achar que isso é o mundo que ele está vivendo. E ele pode executar esse tipo de coisa.
E esse tipo de coisa começa a ter algumas implicações. Então, por exemplo, fica esperando, vamos dizer assim, aquelas visões que vão contando, tanto já me viram e tanto já fizeram isso. Se isso não acontece, você leva uma frustração e você pode passar a fazer coisas mais expostas para tentar aumentar os likes. Então, a coisa vira um processo de alto risco, como a gente tem visto esse abuso dos nudes. Mas uma das coisas que a gente vê é o uso normal, nós podemos. Fica difícil você fazer, porque o uso normal varia com a faixa etária. Então, nós temos que ter uma ideia, para ficar mais didático, nós temos que pegar o número de horas de dormir, o número de horas da escola, o número de horas para uma alimentação adequada, sem pressa e sem internet, e o número de horas adequado para uma atividade física recreativa. Essa sobra é que daria para o uso da internet monitorada dependendo da faixa etária, tá certo? Então, quando ele começa a ficar excessivamente no uso, uma das coisas que muda muito é a irritabilidade. Ele fica extremamente irritado duplamente. Primeiro, que quer estar o tempo todo ali preso. E muitas vezes tem coisas que ele não consegue resolver e leva também a um certo grau de irritabilidade. Começa a haver um distanciamento, tanto familiar, quanto de amigos, quanto na escola. Vai crescendo um isolamento social gradativamente. Começa a ter um comportamento um pouco comprometido com comida e principalmente com a higiene pessoal. Alguns chegam ao ponto até de perder um pouco a noção da própria aparência. Então, e a queda brusca do rendimento escolar. Então, são sinais bem claros de se ver em casa, desde que o adulto esteja vendo, escutando e conversando. Porque a mudança do comportamento, eles não conseguem muito disfarçar as coisas. Então, fica muito claro essa situação. E até quando a gente vai conversar, a gente vê que as respostas são: não, eu não fico quase nada na internet. Você tem documentação que fica 3, 4 horas, né? Então, assim, essa mentira já começa a prevalecer. Então, é muito importante, mas nós temos que ter uma autocrítica de como a gente está, sabe? Eu acho que nós, adultos, temos que mexer um pouco no nosso formato, quer dizer, por que que a gente precisa de estar numa rede social para discutir mentira e escutar agressões, sabe? Nós estamos precisando virar um pouco para dentro de casa, enxergar os nossos e nos enxergar, sabe? É uma coisa que está necessitada. Então, as pessoas têm tanto amigos no mundo digital que é assustador, né? Porque se você tiver amigo mesmo, você vai ter uma meia dúzia. As pessoas têm multiplicado por 10 a 4, 10 a 5, é um negócio estratosférico. Então, as pessoas perderam a noção até o que é amigo. A lei número 15.211 de 2025, né, o chamado ECA digital, traz avanços na proteção de crianças e adolescentes na internet. Quais os pontos o senhor considera mais importantes para pediatras e famílias? A lei é muito interessante. Eu, inclusive, estava em Brasília no lançamento dela no Supremo Tribunal em Brasília. É uma lei que ela é muito complexa. Vai ter que fazer um monte de situações ainda para adequar. Uma delas, que vai ser uma adequação bastante difícil, é a identificação da idade. Porque, a partir de março de 2026,
ela passa a funcionar. Então, para participar de rede social, só maiores de 16. Menores de 16, só com autorização e participação dos pais, que tem que ter essa comunicação junta para saber o que está acontecendo. Só que essa identificação ainda não chegaram a um consenso. Então, não pode ser autodeclaração. Isso está fora de qualquer coisa. A partir dos 18 anos, você pode frequentar pornografia e comprar bebidas e apostar nas bets. Então, vai ter que ter a identificação da idade. E é um problema se vai ser a idade e a pessoa. Então, é uma coisa de uma complexidade muito grande. Então, são coisas que vão ter que ser adequadas. Então, por exemplo, tem coisas na lei que está assim, o site tem que ter uma linguagem adequada para a criança. Mas o que é a linguagem adequada? E como será feito esse controle também, né? Justamente. Então, por exemplo, vocês teriam que ter um treinamento muito grande como que vai aplicar isso. Então, ela é uma lei importante, mas ela tem muitas coisas. Então, por exemplo, o site de notas de escola, ou na compra da cantina, se for digital, ele tem que estar adequado a essas normas. Então, é uma coisa de uma complexidade muito grande. Então, por exemplo, as plataformas, elas vão ter que tirar de circulação as coisas que não são adequadas, sem processo judicial. Elas têm que agir rápido. Mas quem denuncia pode denunciar excessivamente. Então, aonde que vai ser o corte de quem está denunciando? Então, ela tem muita coisa ainda, e como ela vai se estabelecer em março, eu não estou vendo nenhuma velocidade importante nesse sentido. É muita adequação, mas é um princípio que pode ser norteado, né? Ela tem coisas interessantes, mas ela tem viés que ela fica meio indefinido. E os pais terão que ter também uma participação ativa, né? Sim, que tem o controle parental, que ele é bem claro. Os pais têm responsabilidade. Do mesmo jeito que as plataformas também têm responsabilidade. Então, é muita adequação. Nós sabemos que tem pais que têm uma limitação digital extremamente significativa. Então, não vai ser uma coisa fácil, mas vamos dizer assim, é um marco que, se bem trabalhado do ponto de vista vendo a criança e o adolescente como seres humanos sem ideologia nenhuma, ela é muito interessante. O problema é os usos distorcidos das coisas, né? Porque essas áreas cinzentas, né, que vai ser o grande problema. Mas ela tem muita coisa interessante, ela é muito extensa, ela vai em várias situações. E a adequação é da sociedade inteira. Não é a plataforma tem sua responsabilidade e a gente fica esperando. Não, nós também temos. Então, é um aprendizado muito grande. Então, por exemplo, como que a parte jurídica vai atuar a partir de março com o nível de formação que nós temos hoje? Muito difícil, né? Mas não deixa de ser um marco importante que tem que ser trabalhado, mas com a preocupação real de estar preocupado com a criança ou adolescente. É uma tentativa, né, doutor Marco? Porque a lei foi promulgada dia 25, acho que foi final de setembro, e tem 6 meses para entrar em vigor.
17 de setembro, então 6 meses para entrar em vigor. Só que assim, eu também não estou vendo nenhum tipo de movimentação, né, das plataformas, da sociedade como um todo, porque é o que o senhor falou, vai ter que ter uma adequação geral para fazer essa aplicação, né? Tem a questão do limite de 13 anos para o acesso, né? Aí vinculado à conta, é uma lei realmente extensa, que eu já cheguei a dar uma olhada nela, mas eu também não estou vendo nenhum tipo de movimentação para implementação, né, divulgação, realmente é algo que precisa ser discutido. As escolas vão ter também uma série de responsabilidades. Até no Exato. site de notas, você tem que adequar. E, doutor Marco, o senhor usou um termo na palestra, né, lá no evento do CRM, sharing, né, que é o compartilhamento excessivo de imagens e informações dos filhos nas redes sociais. A gente vê isso direto. Os pais, assim, até a criança fazendo cocô, criancinha, o pai filma, né, e fala, esse aí é dos grandes, né? Quais riscos psicológicos do sharing para as crianças? Então, se o senhor puder falar também um pouquinho da questão do cyberbullying, que é uma coisa que afeta, né, todas as nossas crianças e adolescentes. Isso que você falou é fundamental. As pessoas não têm ideia que elas estão dando ferramentas importantes para pedófilos e perversos, sabe? Então, essa necessidade de se mostrar dentro da família ainda tem um grau de aceitação certas coisas, mas quando se trata de imagem, ele pode sair da família. Então, imagens, principalmente que tem coisas, vamos supor, isso que você acabou de falar aí, essa imagem pode ficar gravada. Quando chegar daqui a uns anos, alguém usa. Você está numa situação de um concurso, de uma posição de destaque, alguém usa isso para te agredir, te humilhar, te desvalorizar. Essas pessoas existem. Então, tudo que coloca imagem na internet tem que pôr na cabeça que é para sempre. Então, o velho e bom álbum de sentar com a família e ver, ou na televisão de casa, ver as fotografias de viagem, de passeio, de comida, e a gente conversar entre a gente, fazer uma comidinha caseira, brincar um pouco, é muito melhor do que essa exposição sem sentido. Porque as pessoas começam a colocar a vida pessoal para pessoas que nem conhecem. E tem pessoas que vão juntando esse arquivo. Por exemplo, como eu falei, os adultos começam a fazer isso, o adolescente acha que tem que fazer isso. Então as meninas começam a fazer, quando estão começando a adolescer, poses sensuais, põe o dedinho na boca, olha no espelho. Esses perversos, eles recortam essas imagens por técnicas que eles têm, e eles colocam a imagem dessas adolescentes e de crianças em sites pornográficos. Então, outra coisa que é uma das causas de um crime chamado grooming, que é um crime sexual, os pedófilos começam a observar essa dinâmica da exposição. E eles passam a observar aquela família, quando gosta muito de expor ou de comportar, eles começam a acompanhar Face, o Instagram, para tentar ver que essa família, às vezes, por essa exposição excessiva, muitas vezes ela tem uma instabilidade emocional, tem um conflito aí dentro. E aí eles começam a selecionar essas crianças e adolescentes para aproximar. Então, eles aproximam, ele vê que a família está desestruturada e tem um perfil parecido com o do adolescente. E eles vão aproximando e vão pegando informações e vão se tornando-se grandes amigos. E aí, até que uma hora, aquele adolescente já teve uma integração muito grande com esse pedófilo, achando que ele é da mesma idade, porque ele faz um perfil diferente. Normalmente, eles começam a conversar nas madrugadas, quando não tem os pais em casa, como uma maneira de estar enganando os pais, né? Vão, sabe?
como fosse coisa de adolescentes, nós vamos enganar. E, de repente, quando eles têm esse domínio, eles fazem ameaça. Por exemplo, eu já tive casos que depois que pegou vários dados, ele falou, olha, eu conheço seu pai, conheço sua mãe, aonde eles trabalham, se você não tirar a roupa agora em frente à câmara, eu vou fazer alguma maldade com um deles. Aí o adolescente tira, porque estava com uma relação muito forte de amizade com aquela pessoa, vê os pais ameaçados, e aí eles passam a ser agredidos sexualmente de uma maneira absurda, não só para prazer do pedófilo, como uma forma de renda dele. Então, essa exposição ela não tem que existir. Nós temos que conversar mais sobre isso, essa necessidade que o adulto tem de se expor e, principalmente, expor os seus filhos sem nenhuma autorização deles, e eles é que vão pagar essa conta no futuro, tá certo? O cyberbullying é uma das violências mais fortes que a gente pode ter. O bullying já é uma coisa forte. O cyberbullying ele é mais forte porque uma série de pessoas que estão na internet se acham no direito, sem conhecer a pessoa, sem conhecer nada, se manifestarem e agredirem. Isso é um absurdo. Pela legislação, quem faz essas agressões também está incluído no crime do cyberbullying, porque é coparticipante. Então, por exemplo, principalmente quando há uma documentação de uma relação sexual ou do nudes. Então, isso é colocado e aí isso viraliza numa velocidade estratosférica. E as pessoas julgam, condenam, humilham. A pessoa tem que mudar de cidade, mudar de escola, e várias delas nós temos, inclusive, em algumas situações nos Estados Unidos, que o adolescente documentou o sofrimento dele até ele suicidar, sabe? Então, o cyberbullying, nós temos também dessas situações no Brasil, tá certo? Então, é um crime absurdo que você pega a pessoa em situação constrangedora ou uma situação sexual que você é seduzido, enganado, e depois torna-se público a sua exposição sexual. E isso é um estrago para a vida inteira, sabe? É uma superação muito difícil e principalmente que a gente vê que tipo de ser humano que nós estamos transformando, tá certo? Então, é um crime que ele tem que ser atuado, descoberto. Então, essa prática de exposição, nós temos que esclarecer e temos que usar, por exemplo, nós temos esse crime do grooming, ele foi usado numa propaganda oficial há muitos anos do governo do Chile. Ele mostrava o que era isso em 1 minuto e meio. Então, nós precisamos mostrar essas exposições. Nós temos tanta gente criativa, passa tanta coisa de significado zero até menos, nós podíamos usar essas coisas para proteger nossas crianças e adolescentes. Doutor Marcos, então, para a gente concluir, de que forma pais, educadores e a sociedade em geral podem promover uma educação digital crítica e protetiva? A pergunta é ótima, mas nós temos que começar. E começar igual nós estamos conversando aqui. Eu acho que a informação, ela é o ponto de partida. O mundo digital é um mundo do encantamento, né? Em todas as faixas etárias, e o algoritmo tem a preocupação de sempre manter vivo o encantamento. Mas nós temos que acordar algumas coisas que diminuíram. Nós temos que acordar o pensar, nós temos que acordar o afeto, nós temos que acordar o brincar. Nós precisamos que os pais tenham vontade de aprender a brincar. Hoje nós temos pessoas que intitulam brincantes. Eu tenho até um conhecido que ele é muito bom.
E ele ensina a brincar até fazer brinquedos, sabe? Então, com barbante, ele faz histórias com papel. Então, nós precisamos aprender a brincar, ter menos raiva, ter menos ódio, sabe? Ser mais solidário, escutar mais. O ouvido foi feito para escutar, a gente escutar o outro. A gente nem escuta, já está com som aqui e nem enxerga, não usa o olho para enxergar a mímica do outro, se ele está triste ou se está alegre. Em vez de coraçãozinho, beijinho, um abraço franco, gostoso, acolhedor. Nós estamos precisando, eu já tive paciente que já me declarou que não sabe abraçar, não consegue abraçar. Quer dizer, que dificuldade, uma coisa tão importante do afeto, né? Olha que coisa, e inclusive pais, eu tive uma mãe que falou, doutor, eu não sei abraçar, nunca me ensinaram. Então, nós temos que fazer uma modificação no nosso comportamento. Nós temos que conversar mais presencialmente. A hora da refeição é uma hora da refeição, da família se conversar, contar os casos. Eu falo que uma vez por semana podia fazer uma conversa, em qualquer classe social. Você faz um macarrãozinho, um feijãozinho, fica ali descascando, fazendo as coisas, contando os casos, contando os feitos. É da gente voltar a essa situação humana de se conhecer melhor, do jeito que pensa, contar os nossos casos de infância, de adolescência, os avós que têm histórias maravilhosas. Então, nós estamos precisando mais humanizar o nosso mundo adulto. A gente precisa mudar isso, sabe? A gente precisa entender que quando a gente vai a um campo de futebol, a gente vai para divertir, e não para um campo de batalha antes, durante e depois. Então, nós estamos precisando reverter certas coisas. E as crianças que estão vindo, se elas veem uma atitude espelho em nós dessa forma, elas vão repetir. Agora, se elas enxergam diferente a forma como nós estamos fazendo, fica difícil muito romper esse ciclo. Então, eu acho que o mundo digital, ele bem usado, e é interessante, eu tenho crianças que a gente acompanha que não usam o mundo digital nesse início da vida. Eles têm tanta habilidade, que quando eles chegam na adolescência, eles quase não usam, porque eles aprenderam a ler, que eu estou falando assim, o hábito de ler, de conhecer, de brincar, de fazer esporte. Outro dia eu atendi uma que, adolescente, a gente conseguiu que ela saísse do mundo digital, ela estava nessa fase para o Enem, aí, por fim, ela saiu e falou assim, nossa, que mundo bom é esse que eu estou vivendo agora, sabe? Então, assim, nós precisamos ter mais conversas igual nós temos hoje, sabe? E eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o contraponto. É pouco? Não acho. Eu acho que se a gente começa, isso vai pegando. Se é gente que vai aprendendo, que vai conversando, que vai encostando no celular, que vai deixando as coisas e que vai enxergando o outro. Então, eu acho que nós temos que começar a mudar primeiro nós adultos. Nós temos que mudar mais isso. E para que a gente tem que ficar? Nós temos que aprender o ócio criativo. As pessoas ficam à toa, eu tenho que ver meu e-mail, eu tenho que ver meu WhatsApp, eu tenho que ver o jornal, eu tenho que ver nada. Eu tenho que ver como é que está a minha vida, como é que eu estou, como é que o que eu posso sonhar de um passeio, de um futuro, o que eu posso melhorar, como é que eu posso, às vezes, melhorar a minha relação familiar mesmo, do afeto, dos casais se amarem mais, se ter uma convivência mais franca. Quer dizer, é importante o adolescente, a criança ver o amor dos pais. Isso mostra, nós estamos tendo um aumento violento de crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, que estão agredindo muito as meninas, sabe? E precocemente. Tivemos a morte de uma menina de 12 anos, 11 anos, uma criança, em Pernambuco, porque ela não quis beijar o menino, ele juntou a turminha e espancou ela. Isso é absurdo. Nós precisamos dar exemplo de carinho, de amor, de outras coisas. Nós temos que atuar mais. Então,
eu recomendo isso. Eu acho que nós, adultos, temos que sair um pouco do discurso e sair para a prática. Namorar, passear, ir para lugares abertos, rir. Nós estamos precisando rir muito. Rir faz muito bem, sabe? Então, eu acho que é isso que nós estamos precisando fazer. Agradecemos imensamente a presença do Dr. Marco Antônio Chaves Gama, que as importantes reflexões que ele trouxe possam chegar em muitas famílias e servir de alerta para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Que o próximo ano seja então cheio de afeto, alegrias, conversas presenciais, ócio criativo e cheio de muitas brincadeiras. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Você pode escutar no Spotify, no YouTube e na Rádio MP. Bom, com esse episódio fechamos a 3ª temporada, mas a história não para por aqui. Em 2026, voltamos com a 4ª temporada, cheia de novos convidados e temas que vão provocar reflexão e debate. Nos encontramos lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.